Quarta parte. A noiva do demônio. Capítulo 40. Ela se perguntava se mais tarde se lembraria desse dia como um dos mais felizes da sua vida. Os casamentos devem exercer sua magia sobre todas as pessoas. Mas ela imaginava ser mais suscetível do que a maioria por ser a cerimônia tão exótica, tão do velho mundo, tão antiquada e fora de moda. E ela, apesar de vir do mundo dos frios e dos solitários, ela queria tanto. Na noite anterior, havia vindo aqui à igreja para rezar sozinha. Michael ficou surpreso. Ela estaria realmente rezando para alguém? Eu não sei, disse ela. Queria apenas sentar na igreja escura, que já estava arrumada para a cerimônia com as fitas e os laços brancos e o tapete vermelho até o altar, e falar com Eli. Tentar explicar a Eli por que havia quebrado sua promessa, por que estava fazendo isso e como tudo ia acabar funcionando. Ela explicou o casamento formal, como era o que a família queria. E ela havia cedido com prazer aos metros e metros de renda de seda e ao véu cheio e cintilante. Deu explicações também sobre as damas de honra, todas da família, é claro, Beatrice, a madrinha, e como Aaron ia levá-la ao altar. Explicou e explicou. Falou até mesmo de Esmeralda. Esteja ao meu lado, Eli. Dê-me seu perdão. Preciso tanto dele. Depois, conversou com sua mãe. Falou com simplicidade e sem palavras, só se sentindo próxima da mãe. E tentou apagar da memória toda e qualquer lembrança da velha. Pensou nas amigas da Califórnia, para quem havia ligado nas últimas semanas e com quem tivera conversas maravilhosas. Todas estavam felizes por ela, embora não compreendessem plenamente o quanto era rico e vital esse mundo antiquado daqui. Bárbara queria vir, mas as aulas já haviam começado em Princeton. Jania estava de viagem marcada para a Europa. E Matia ia ter um bebê qualquer dia desses. Elas lhe mandaram presentes incríveis, apesar de Rohan tê-las proibido. E Rohan tinha a sensação de que se veriam no futuro, pelo menos antes que começasse a trabalhar de verdade no sonho do centro médico Mayfair. Finalmente, ela terminou suas orações de uma forma estranha. Acendeu velas para suas duas mães, e uma para Anta, e até mesmo uma para Stella. Era um ritual tão confortante, ver os pequenos pavios se acenderem, ver a dança do fogo diante da imagem da Virgem. Não era de surpreender que agissem assim, esses católicos sábios e velhos. Quase que dava para se acreditar que a chama graciosa era uma oração viva. Ela então saiu para ir procurar Michael, que estava se divertindo muito na sacristia com reminiscências da paróquia com o padre velho e simpático. Agora, a uma hora, a cerimônia finalmente começava. Rígida e imóvel no seu vestido branco, ela esperava, sonhadora. A Esmeralda descansava na renda que lhe cobria o colo, e seu brilho verde era a única cor sobre Rohan. Mesmo seus cabelos e olhos acinzentados lhe haviam parecido pálidos no espelho. A joia fez com que se lembrasse, estranhamente, das imagens católicas de Jesus e Maria, com os corações expostos, como a que ela havia destroçado com tanta raiva no quarto da mãe. Agora, porém, todos esses pensamentos desagradáveis estavam muito longe dela. A imensa nave da Igreja da Assunção de Nossa Senhora estava apinhada de gente. Haviam vindo parentes de Nova York, de Los Angeles, de Atlanta e de Dallas. Eram mais de 2.000. E uma a uma, ao som dos pesados acordes do órgão, as damas de honra, Clancy, Cecília, Marianne, Polly e Regina, seguiam na direção do altar. Beatrice estava ainda mais esplêndida do que as mais jovens. E os pajens, todos de sobrenome Mayfair, é claro, e que bela turma formavam, estavam a postos para dar o braço às damas, uma a uma. Mas agora chegara o momento. Pareceu-lhe que ia se esquecer de como se põe um pé diante do outro. Mas isso não ocorreu. Ela ajeitou rapidamente o véu branco, longo e amplo. Deu um sorriso para Mona, sua pequena daminha, linda como sempre com a costumeira fita nos cabelos ruivos. Deu o braço a Aaron, e juntos seguiram atrás de Mona, acompanhando o compasso da música solene. Os olhos de Rohan passeavam indistintamente pelas centenas de rostos de cada lado, ofuscados, por trás da névoa branca do véu, pelas fileiras de lâmpadas e velas no altar lá adiante. Será que ela se lembraria disso para sempre? Do buquê de flores brancas na sua mão, do sorriso delicado e radiante de Aaron a olhar para ela e da sua própria sensação de estar linda, como as noivas sempre deviam se sentir. Quando afinal viu Michael, tão perfeitamente adorável, no seu fraque cinza com plastron, sentiu as lágrimas lhe subirem aos olhos. Como era realmente magnífico esse seu amado, seu anjo, a sorrir para ela do seu lugar ao lado do altar, com as mãos, sem as luvas horrendas, entrelaçadas à sua frente, a cabeça ligeiramente inclinada como se ele precisasse proteger a alma da luz que brilhava sobre ele, embora seus próprios olhos azuis fossem para ela a luz mais forte de todas. Ele se aproximou e parou ao seu lado. Uma calma deliciosa se abateu sobre Rohan quando ela se voltou para Aaron e ele levantou o véu e o jogou elegantemente para trás sobre seus ombros,
fazendo com que caísse com delicadeza atrás dos seus braços. Rowan estremeceu. Sua vida nunca havia incluído nenhum gesto consagrado pela tradição como esse. E não se tratava do véu da virgindade, ou do seu pudor, mas era o véu da sua solidão que havia sido erguido. Aaron pegou sua mão e elevou a mão de Michael. Seja sempre bom para ela, Michael, sussurrou Aaron. Ela fechou os olhos, desejando que essa mera sensação durasse eternamente, e depois os ergueu devagar para o altar resplandecente, com suas fileiras e mais fileiras de lindos santos de madeira. Quando o padre começou a proferir as palavras tradicionais, ela percebeu que também os olhos de Michael estavam vidrados de lágrimas. Ela sentia que ele tremia enquanto apertava mais sua mão. Ela receava que a voz lhe faltasse. Havia tido uma ligeira indisposição pela manhã, talvez de preocupação, e sofria agora uma leve tontura. No entanto, o que lhe ocorreu num instante de serenidade e distanciamento foi que essa cerimônia transmitia um poder imenso, que ela envolvia os noivos com alguma invisível força protetora. Como seus velhos amigos haviam zombado dessas coisas, como ela própria um dia as havia considerado inimagináveis. E agora, no próprio centro da cerimônia, Rowan a saboreava e abria seu coração para ela para receber toda a graça que ela podia conceder. Afinal, os termos do velho legado Malfire, dominando a cerimônia e a reformulando, estavam agora sendo recitados. Agora e para sempre, na vida pública e na particular, diante da família e de todos os outros, sem exceção, e em todas as circunstâncias, será conhecida pelo nome de Rowan Malfire, filha de Deirdre Malfire, filha de Anta Malfire, embora seu legítimo esposo vá usar seu próprio sobrenome. Aceito. Ainda assim, e de coração aberto, aceita esse homem, Michel James Timothy Curry. Aceito. Afinal, tudo terminou. As últimas palavras ecoaram sob o teto alto e abobadado. Michael se voltou e a tomou nos braços, como havia feito milhares de vezes na escuridão íntima do seu quarto de hotel. E entretanto, como era intenso agora esse beijo público e ritual. Ela se entregou completamente, com os olhos baixos e a igreja como que dissolvida no silêncio. Ela o ouviu, então, cochichar. Amo você, Rowan Malfire. Amo você também, Michel Curry, meu arcanjo, respondeu ela. E, encostando mais nele, apesar da rigidez dos seus trajes formais, ela o beijou novamente. Os primeiros acordes da marcha nupcial soaram altos, agudos, triunfantes. Um grande sussurro encheu a igreja. Ela se voltou, encarando a enorme multidão e o sol que se derramava pelos vitrais, e de braços dados com Michael começou a longa e rápida caminhada até a porta. Dos dois lados, ela via sorrisos, gestos de aprovação, a expressão irresistível da mesma emoção, como se a igreja inteira estivesse impregnada de uma mesma felicidade simples e assoberbante que ela sentia. Só quando entraram na limusine à espera, com os parentes jogando sobre eles uma chuva de arroz, em meio a um exuberante coro de vivas, só então ela pensou na cerimônia fúnebre nessa igreja. Só então se lembrou do cortejo de carros pretos e reluzentes. E agora passar por essas mesmas ruas, pensou ela, aninhada na seda branca em toda a sua volta, com Michael a beijá-la de novo, nos olhos, no rosto. Ele lhe dizia baixinho todas aquelas bobagens maravilhosas que os maridos deveriam dizer às suas noivas, que ela era linda, que ele adorava, que nunca havia sido mais feliz, que, se esse não era o dia mais perfeito da sua vida, ele não podia imaginar qual seria. E o principal não era o que ela lhe dizia, mas o quanto ele próprio estava feliz. Ela se recostou no seu ombro sorrindo, com os olhos fechados, pensando deliberadamente em silêncio em todos os momentos marcantes da sua vida. Sua formatura em Berkeley, o primeiro dia em que entrara numa enfermaria como interna, o primeiro dia em que entrara na sala de operações, a primeira vez que ouvira as palavras ao final da cirurgia. Muito bem, doutora Malfire, pode fechar. Esse é o dia mais feliz de todos, disse ela, baixinho. E ele mal acaba de começar. Centenas de pessoas circulavam pelo gramado, sob os enormes toldos brancos instalados para cobrir o jardim, a piscina e o gramado diante das dependências dos fundos. As mesas do buffet ao ar livre, com suas toalhas brancas de linho, mal aguentavam o peso dos lautos pratos sulinos, lagostins no vapor, camarão à moda crioula, massas, ostras assadas, peixe defumado e até mesmo o humilde e apreciado feijão mulatinho com arroz. Garçons uniformizados serviam champanhe em taças finas e altas. Nos bares bem providos no salão, na sala de jantar e ao lado da piscina, atendentes preparavam coquetéis a pedido. Crianças finamente trajadas, de todas as idades, brincavam de pique entre os adultos, escondendo-se por trás dos vasos de palmeiras espalhados por todo o térreo, ou subiam e desciam a escadaria em bandos, para a mortificação total dos vários pais,
gritando que acabavam de ver o fantasma. A banda de Sheeran tocava com alegria e vigor sob seu toldo branco diante da cerca da frente, e a música de quando em quando era superada pela conversa animada e barulhenta. Durante horas a fio, Michael e Rohan, de costas para o longo espelho na extremidade de First Street do longo salão, receberam os cumprimentos de um parente após o outro, apertando mãos, fazendo agradecimentos, ouvindo pacientes de esclarecimento de linhagens e o rastreamento de parentescos e interparentescos. Muitos dos ex-colegas de ginásio de Michael haviam vindo, graças aos diligentes esforços de Rita Milonigan, e eles formaram seu próprio grupo ruidoso e folgazão, a contar velhas histórias de jogos de futebol. Ali por perto, Rita havia até conseguido localizar dois primos há muito sem contato, uma senhora simpática chamada Amanda Curry, de quem Michael se lembrava com carinho, e um Franklin Curry, que havia frequentado a escola com o pai de Michael. Se alguém ali estava apreciando tudo isso mais do que Rohan, era Michael, e ele era muito mais expansivo do que ela. Beatriz se vinha lhe dar um abraço exagerado pelo menos 2 vezes a cada meia hora, sempre conseguindo extrair dele algumas lágrimas envergonhadas, e era óbvio que ele estava emocionado com o carinho com que Lily e Gifford estavam cuidando da tia Vivian. Era, porém, um momento de muita emoção para todos. Parentes de várias outras cidades abraçavam primos que não viam há anos, prometendo voltar a Nova Orleans com maior frequência. Alguns combinaram ficar 1 semana ou 2 com esse ou aquele ramo da família. Era constante o espocar dos flashes. Câmeras de vídeo grandes, negras e desajeitadas passeavam lentamente pela multidão cintilante. Afinal, terminaram os cumprimentos. E Rohan ficou livre para perambular de um grupo a outro, sentir o sucesso da reunião e aprovar o desempenho dos organizadores, do buffet e da banda, como achava que devia fazer. O calor do dia havia desaparecido totalmente graças a uma brisa suave. Alguns convidados já estavam se despedindo. A piscina estava cheia de pequenas criaturas seminuas, a berrar e espirrar água umas nas outras, algumas nadando apenas de roupa de baixo, e de alguns adultos altos que se jogaram na água vestidos. Mais comida estava sendo colocada aos montes nos thresholds. Mais caixas de champanhe estavam sendo abertas. Os 500 e poucos parentes do núcleo da família, que Rohan já conhecia pessoalmente, circulavam inteiramente à vontade, sentando-se na escada para conversar, perambulando de um quarto a outro a admirar as mudanças maravilhosas, ou rondando a imensa e vistosa exposição de presentes caríssimos. Por toda parte, admirava-se a restauração, o delicado tom de pêssego das paredes do salão e as cortinas de seda bege, o verde escuro e sombrio da biblioteca e as madeiras de um branco reluzente em toda a casa. As pessoas contemplavam os velhos retratos, limpos, remoldurados e pendurados cuidadosamente por todo o corredor e os aposentos do térreo. Reuniam-se em adoração ao quadro de Deborah, que agora estava acima da lareira da biblioteca. Lily e Beatriz ajudaram Fielding numa turnê completa, levando-o ao andar superior no velho elevador, para que ele pudesse ver cada um dos quartos. Peter e Randall se acomodaram na biblioteca com seus cachimbos, discutindo acerca dos diversos retratos, sua idade aproximada e qual havia sido feito por Quen. E qual seria o preço se Ryan quisesse tentar adquirir esse pretenso Rembrandt. Com a primeira rajada de chuva, a banda veio para dentro para os fundos do salão e os tapetes chineses foram enrolados enquanto os jovens, alguns tirando os sapatos de qualquer jeito na balbúrdia, começavam a dançar. Era o Charleston. E os próprios espelhos retiniam com o som turbulento dos pistões e o ribombar constante do sapateado. Cercada ininterruptamente por grupos de rostos animados, cheios de entusiasmo, Rohan perdeu Michael de vista. Houve um momento em que ela escapou para o pequeno banheiro da biblioteca, dando um aceno de passagem para Peter, que agora estava só e aparentemente cochilava. Ela ficou ali em silêncio, com a porta trancada, o coração batendo forte, apenas se olhando no espelho. Estava agora desbotada, amassada, parecida com o buquê que teria de jogar mais tarde do alto da escada. O batom havia desaparecido, o rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam como a esmeralda. Hesitante, ela tocou a pedra, ajeitando-a na renda do vestido. Fechou os olhos e pensou no quadro de Deborah. Havia agido certo ao usá-la. Certo fazer tudo do jeito que eles queriam. Ela voltou a olhar para si mesma, agarrando-se ao momento, tentando guardá-lo para sempre, como um instantâneo enfiado nas páginas de um diário. Este dia, entre eles, todos reunidos. Sua felicidade não foi afetada quando, ao abrir a porta que dava para a biblioteca, ela topou com Rita Milonigan, que chorava baixinho ao lado de Peter. Foi mais do que um prazer apertar a mão de Rita e falar com ela. Eu mesma pensei muito em Deirdre hoje. Porque era verdade. E Rohan havia gostado de pensar em Deirdre e eu pensei até mesmo em Anta,
arrancando-as das tragédias em que estavam enredadas e as abraçando junto ao coração. Talvez em algum ponto frio e racional da sua mente, ela compreendesse por que as pessoas fugiam da família e da tradição à procura do mundo elegante e frágil em que ela havia crescido na Califórnia. No entanto, ela sentia pena dessas pessoas, sentia a pena de qualquer um que nunca houvesse conhecido essa estranha intimidade com tantos outros do mesmo sobrenome e do mesmo clã. Ele sem dúvida compreenderia. De volta ao salão, e ao algazarra da banda e dos dançarinos, ela procurou por Michael, e de repente o viu totalmente só encostado na segunda lareira com os olhos fixos na outra ponta da sala apinhada. Rowan conhecia aquela expressão no seu rosto. O rubor e a agitação. Ela entendia o jeito dos seus olhos de estarem atraídos para algum ponto distante aparentemente banal. Ele mal percebeu quando ela chegou ao seu lado. Ele não ouviu quando ela sussurrou seu nome. Ela acompanhou a trajetória do seu olhar. Tudo o que viu foram os casais dançando e os cintilantes borrifos da chuva nas janelas da frente. Michael, o que foi? Ele não se mexeu. Ela puxou o seu braço. Depois, erguendo a mão direita, ela virou o seu rosto com muita delicadeza e ficou olhando para ele e repetindo seu nome com clareza. Ele se voltou bruscamente, voltando a olhar para a frente do salão. Nada, dessa vez. O que quer que fosse havia terminado. Graças a Deus. Ela via as gotas de suor na sua testa e no lábio superior. Seu cabelo estava úmido como se ele tivesse andado lá fora, o que obviamente não havia acontecido. Ela se aproximou mais um pouco, descansando a cabeça no seu peito. O que foi? Perguntou. Nada, é verdade, disse ele, baixinho. Sentia dificuldade para recuperar o fôlego. Achei que vi. Não importa. Não está mais lá. Mas o que era? Nada. Ele a tomou pelos ombros, beijando-a com um pouco de violência. Nada vai estragar este dia para nós, Rowan. Ele ficou com a voz embargada enquanto continuava a falar. Nada de louco e estranho hoje. Fique comigo, disse ela. Não me deixe mais. Ela o puxou pelo braço para que saíssem do salão, entrassem na biblioteca e no seu pequeno banheiro, onde poderiam ficar sozinhos. O coração de Michael ainda estava acelerado quando ela o abraçou, calada, prendendo-o nos braços, com o barulho e a música abafados e distantes. Está tudo bem, querida, disse ele, finalmente, com a respiração menos ofegante. Tudo bem mesmo. As coisas que eu estou vendo não significam nada. Não se preocupe, Rowan, por favor. É como as imagens. Estou colhendo impressões de coisas que aconteceram há muito tempo. Só isso. Vamos, querida. Olhe para mim. Me dê um beijo. Eu amo você e este é o nosso dia. A festa entrou noite adentro louca e animada. O casal cortou afinal o bolo sob uma saraivada de frases e de risos embriagados. Ofereceram-se docinhos em bandejas. O café estava sendo preparado em enormes cafeteiras. Parentes engajados em longas conversas emocionadas se acomodavam em diversos cantos, em sofás e em grupos ao redor das mesas. Lá fora, chovia forte. O trovão ia e vinha com um eventual estrondo violento. E os bares permaneceram abertos, pois a maioria dos convidados continuava a beber. Afinal, como Rowan e Michael só iam viajar para a lua de mel na Flórida no dia seguinte, foi resolvido que Rowan deveria jogar o buquê do alto da escada agora. Subindo até a metade e olhando para o mar de rostos lá embaixo, que se espalhava em todas as direções e alcançava o salão, Rowan fechou os olhos e jogou o buquê para o alto. Houve muita gritaria cordial e até empurrões e briguinhas. De repente, a linda Clancy Mayfair exibiu o buquê, em meio a gritos de aprovação. E Pierce a abraçou, declarando abertamente ao mundo inteiro seu prazer pessoal e egoísta pela sorte de Clancy. Ah, quer dizer que são Pierce e Clancy, pensou Rowan, em silêncio, descendo de volta. E ela não havia percebido nada antes, nem havia imaginado. Mas agora parecia não lhe restar nenhuma dúvida, enquanto ela olhava os dois se afastando sorrateiros. Bem ao longe, junto à segunda lareira, Peter estava parado, sorrindo, enquanto Randall parecia discutir acaloradamente com Fielding, que havia sido posto ali há algum tempo numa poltrona de tapeçaria. A nova banda da noite acabava de chegar. Ela começou tocando uma valsa. Todos aplaudiram ao ouvir a melodia suave e antiquada, e alguém escureceu os lustres até que eles emitissem uma luz fraca, rosada. Os casais mais velhos se levantaram para dançar. Michael imediatamente tirou Rowan e a conduziu ao centro do salão. Foi mais um momento perfeito, terno e delicioso como a música que os transportava. Logo, o salão à sua volta estava lotado de pares a dançar. Beatrice com Randall e tia Vivian com Aaron. Todos os velhos dançavam, e depois até os mais novos foram atraídos. A pequena Mona com o idoso Peter, e Clancy com Pierce. Se Michael havia visto mais alguma coisa horrível e indesejável, ele não deu sinal disso. Na realidade, seus olhos estavam fixos, com devoção, em Rowan. Quando soaram as 9 horas, alguns parentes choravam,
tendo atingido algum ponto crucial de confissão ou de compreensão numa conversa com um primo não visto já há muito, ou simplesmente por todos terem bebido demais, dançado demais, e algumas pessoas terem a impressão de que deviam chorar. Rowan não sabia ao certo. Era só que isso parecia perfeitamente natural em Beatrice, enquanto ela se debulhava no sofá abraçada a Aaron, bem como em Gifford, que há horas vinha explicando alguma coisa de aparente importância a uma tia viva paciente e assombrada. Lily havia se metido numa discussão ruidosa com Peter e Randall, ridicularizando-os como o pessoal do Eu Me Lembro de Stella. Rita Mailonigan ainda estava chorando quando foi embora com o marido, Jerry. Amanda Corrie, acompanhada de Franklin Corrie, também fez uma despedida lacrimosa. Às 10, a multidão já estava reduzida a talvez uns 200. Rowan havia tirado os sapatos altos de cetim branco. Estava sentada numa poltrona bergère junto à primeira lareira do salão, com as mangas compridas arregaçadas, fumando um cigarro, com os pés enrodilhados debaixo do corpo, ouvindo Pierce falar da sua última viagem à Europa. Ela nem conseguia se lembrar de quando ou onde havia tirado o véu. Talvez Ben houvesse levado quando ela e Lily subiram para preparar a câmara nupcial. Sabe-se lá o que isso significava. Seus pés doíam mais do que depois de uma cirurgia de 8 horas. Ela estava faminta, e só haviam sobrado os doces. Além do mais, o cigarro a estava enjoando. Ela o apagou. Michael e o velho padre grisalho da paróquia estavam absortos em conversa diante da lareira na outra ponta do salão. O conjunto havia passado de Strauss para canções sentimentais mais recentes e populares. Aqui e ali vozes cantarolavam trechos de Blue Moon ou de Tennessee Waltz. O bolo do casamento, a não ser por um pedaço guardado por motivos sentimentais, havia sido devorado até o último farelo. Um grupo da família Grady, parentes afins de Cortland, cuja viagem de Nova York havia atrasado, entrou pela porta da frente inundando a casa com desculpas e exclamações. Outros se apressaram a cumprimentá-los. Rowan pediu desculpas por estar descalça e despenteada enquanto recebia seus beijos. E na sala de jantar aos fundos, uma grande turma reunida para uma série de fotografias começou a cantar Mildred Rose. Às 11, Aaron deu um beijo de despedida em Rowan ao sair para levar tia Vivian para casa. Ele estaria no hotel se precisassem dele, e lhes desejou uma boa viagem até destino no dia seguinte. Michael foi até a porta da frente com Aaron e sua tia. Seus velhos amigos saíram afinal para continuar a beber no bar Parasol no Iri Chanel, depois de extraírem de Michael a promessa de que iria jantar com eles dentro de 2 semanas. Mesmo assim, a escada ainda estava interditada com casais absortos a conversar. E, na cozinha, o pessoal do buffet estava arrumando alguma coisa para a família Grady de Nova York. Afinal, Ryan ficou em pé, exigiu silêncio e declarou terminada a festa. Todos deveriam procurar seus sapatos, casacos, bolsas, o que fosse, e sair para deixar os recém-casados a sós. Apanhando mais uma taça de champanhe de uma bandeja que passava por ali, ele se virou para Rowan. Aos recém-casados, brindou ele, com a voz superando com facilidade a algazarra. A sua primeira noite nesta casa. Vivas mais uma vez. Todos querendo um último drink, e uma centena de repetições do brinde, com os copos tilintando ao se tocarem. Deus abençoe a todos nesta casa, disse o padre, que por acaso estava saindo pela porta. E uma dúzia de vozes diferentes repetiram a bênção. A da Simona e a Catherine, gritou alguém. A Julie e Maribeth. A Stella. As despedidas, como era costume nessa família, demoraram mais de meia hora, tanto pelos beijos, quanto pelas promessas de reuniões futuras e pelas conversas que se retomavam a saída do banheiro, a saída da varanda e a saída do portão. Enquanto isso, o pessoal do buffet passava pela casa inteira, recolhendo silenciosamente cada último copo e guardanapo, afofando almofadas, apagando velas, espalhando os arranjos de flores antes agrupados. Afinal, tudo terminou. Ryan foi o último a sair do buffet e se certificar de que tudo estava em ordem na sala quase vazia. Boa noite, meus queridos, disse e fechou lentamente. Ah, quer dizer que são Pierce e Clancy, pensou Rowan, em silêncio, descendo de volta. E ela não havia percebido nada antes, nem havia imaginado. Mas agora parecia não lhe restar nenhuma dúvida, enquanto ela olhava os dois se afastando sorrateiros. Bem ao longe, junto à segunda lareira, Peter estava parado, sorrindo, enquanto Randall parecia discutir acaloradamente com Fielding, que havia sido posto ali há algum tempo numa poltrona de tapeçaria. A nova banda da noite acabava de chegar. Ela começou tocando uma valsa. Todos aplaudiram ao ouvir a melodia suave e antiquada, e alguém escureceu os lustres até que eles emitissem uma luz fraca, rosada. Os casais mais velhos se levantaram para dançar. Michael imediatamente tirou Rowan e a conduziu ao centro do salão. Foi mais um momento perfeito,
terno e delicioso como a música que os transportava. Logo, o salão à sua volta estava lotado de pares a dançar. Beatrice com Randall e tia Vivian com Aaron. Todos os velhos dançavam, e depois até os mais novos foram atraídos. A pequena Mona com o idoso Peter, e Clancy com Pierce. Se Michael havia visto mais alguma coisa horrível e indesejável, ele não deu sinal disso. Na realidade, seus olhos estavam fixos, com devoção, em Rohan. Quando soaram as 9 horas, alguns parentes choravam, tendo atingido algum ponto crucial de confissão ou de compreensão numa conversa com um primo não visto já há muito, ou simplesmente por todos terem bebido demais, dançado demais, e algumas pessoas terem a impressão de que deviam chorar. Rohan não sabia ao certo. Era só que isso parecia perfeitamente natural em Beatrice, enquanto ela se debulhava no sofá abraçada a Aaron, bem como Angie Ford, que há horas vinha explicando alguma coisa de aparente importância a uma tia viva paciente e assombrada. Lily havia se metido numa discussão ruidosa com Peter e Randall, ridicularizando-os como o pessoal do Eu Me Lembro de Stella. Rita Mylonigan ainda estava chorando quando foi embora com o marido, Jerry. Amanda Corrie, acompanhada de Franklin Corrie, também fez uma despedida lacrimosa. Às 10, a multidão já estava reduzida a talvez uns 200. Rohan havia tirado os sapatos altos de cetim branco. Estava sentada numa poltrona bergère junto à primeira lareira do salão, com as mangas compridas arregaçadas, fumando um cigarro, com os pés enrodilhados debaixo do corpo, ouvindo Pierce falar da sua última viagem à Europa. Ela nem conseguia se lembrar de quando ou onde havia tirado o véu. Talvez Ben houvesse levado quando ela e Lily subiram para preparar a câmara nupcial. Sabe-se lá o que isso significava. Seus pés doíam mais do que depois de uma cirurgia de 8 horas. Ela estava faminta, e só haviam sobrado os doces. Além do mais, o cigarro a estava enjoando. Ela o apagou. Michael e o velho padre grisalho da paróquia estavam absortos em conversa diante da lareira na outra ponta do salão. O conjunto havia passado de Strauss para canções sentimentais mais recentes e populares. Aqui e ali vozes cantarolavam trechos de Blue Moon ou de Tennessee Waltz. O bolo do casamento, a não ser por um pedaço guardado por motivos sentimentais, havia sido devorado até o último farelo. Um grupo da família Grady, parentes afins de Cortland, cuja viagem de Nova York havia atrasado, entrou pela porta da frente inundando a casa com desculpas e exclamações. Outros se apressaram a cumprimentá-los. Rohan pediu desculpas por estar descalça e despenteada enquanto recebia seus beijos. E na sala de jantar aos fundos, uma grande turma reunida para uma série de fotografias começou a cantar Mildred Rose. Às 11, Aaron deu um beijo de despedida em Rohan ao sair para levar tia Vivian para casa. Ele estaria no hotel se precisassem dele, e lhes desejou uma boa viagem até destino no dia seguinte. Michael foi até a porta da frente com Aaron e sua tia. Seus velhos amigos saíram afinal para continuar a beber no bar Parasol no Iri Chanel, depois de extraírem de Michael a promessa de que iria jantar com eles dentro de 2 semanas. Mesmo assim, a escada ainda estava interditada com casais absortos a conversar. E, na cozinha, o pessoal do buffet estava arrumando alguma coisa para a família Grady de Nova York. Afinal, Ryan ficou em pé, exigiu silêncio e declarou terminada a festa. Todos deveriam procurar seus sapatos, casacos, bolsas, o que fosse, e sair para deixar os recém-casados a sós. Apanhando mais uma taça de champanhe de uma bandeja que passava por ali, ele se virou para Rohan. Aos recém-casados, brindou ele, com a voz superando com facilidade a algazarra. A sua primeira noite nesta casa. Vivas mais uma vez. Todos querendo um último drink, e uma centena de repetições do brinde, com os copos tilintando ao se tocarem. Deus abençoe a todos nesta casa, disse o padre, que por acaso estava saindo pela porta. E uma dúzia de vozes diferentes repetiram a bênção. A da Simona e a Caterine, gritou alguém. A Julie e Maribeth. A Stella. As despedidas, como era costume nessa família, demoraram mais de meia hora, tanto pelos beijos, quanto pelas promessas de reuniões futuras e pelas conversas que se retomavam à saída do banheiro, à saída da varanda e à saída do portão. Enquanto isso, o pessoal do buffet passava pela casa inteira, recolhendo silenciosamente cada último copo e guardanapo, afofando almofadas, apagando velas, espalhando os arranjos de flores antes agrupados sobre as mesas do banquete e limpando qualquer coisa que houvesse derramado. Afinal, tudo terminou. Ryan foi o último a sair, depois de pagar o pessoal do buffet e se certificar de que tudo estava em perfeita ordem. A casa estava quase vazia. Boa noite, meus queridos, disse ele, e a alta porta da frente se fechou lentamente. Durante algum tempo, Rohan e Michael olharam um para o outro, e depois caíram a rir. Michael a segurou no ar e rodou com ela até colocá-la delicadamente de volta no chão. Ela se encostou nele,
abraçando-o do jeito que mais gostava, com a cabeça descansando no seu peito. Estava fraca de tanto rir. Nós conseguimos, Juan. Do jeito que todos queriam, conseguimos. Pronto, acabou. Ela ainda ria calada, deliciosamente exausta e animada ao mesmo tempo. Mas o relógio estava batendo as horas. Ouça, Michael, disse ela, baixinho. É meia-noite. Ele a tomou pela mão, apertou o interruptor que desligava a luz e os dois subiram juntos pelas escadas escuras. Apenas um quarto no segundo andar lançava luz sobre o corredor, e era o deles. Caminharam em silêncio até a soleira. Juan, olha o que elas fizeram. O quarto havia sido perfeitamente preparado por Bea e Lily. Um enorme e perfumado buquê de rosas cor-de-rosa estava no consolo da lareira entre os dois candelabros de prata. Na penteadeira, o champanhe esperava no seu balde de gelo com 2 taças ao lado, numa bandeja de prata. A própria cama estava pronta, com a concha de renda virada, os travesseiros afofados e as delicadas cortinas brancas do dossel abertas e amarradas às colunas maciças da cabeceira. Um bonito conjunto de camisola e peignoir de seda branca estava dobrado de um lado da cama, e um par de pijamas de algodão branco, do outro lado. Uma rosa solitária havia sido posta sobre os travesseiros, com um laço de fita, e uma vela também solitária estava na mesinha de cabeceira da direita. Que ideia mais encantadora, disse Juan. E assim, Juan, esta é a nossa noite de núpcias. O relógio acabou de bater. É a hora das bruxas, querida, e ela é toda nossa. Mais uma vez, eles se olharam e começaram a rir baixinho, com o riso de um alimentando do outro, incapazes de parar. Estavam cansados demais para fazer qualquer outra coisa além de se enfiar debaixo das cobertas, e os dois sabiam disso. Bem, pelo menos devíamos beber o champanhe, disse Juan, antes de desmaiar. Ele concordou, jogando para um lado fraco e dando puxões no plastron. Vou lhe dizer uma coisa, Juan, um homem tem de amar alguém muito para usar uma traje desses. Ora, Michael, todo mundo é o que faz isso. Aqui, o zíper, por favor. Ela voltou as costas para ele e sentiu a armação dura do corpete se soltar afinal, com o vestido caindo frouxo aos seus pés. Despreocupada, ela abriu o fecho de esmeralda e a colocou na ponta do consolo. Finalmente, tudo foi recolhido e guardado, e os dois se sentaram na cama juntos para beber o champanhe, que era seco e delicioso e estava muito frio, tendo formado muita espuma nas taças como deveria. Michael estava nu, mas ela adorava acariciá-la por cima da camisola de seda, e por isso ela não atirou. Afinal, por mais cansados que estivessem, eles foram envolvidos pelo prazer da cama nova, da luz fraca da vela, e seu fogo costumeiro estava atingindo o ponto de ebulição. Foi rápido e violento, como Juan adorava, a gigantesca cama de mogno, sólida como se tivesse sido entalhada na pedra. Depois, ela ficou encostada nele, cochilando satisfeita, prestando atenção ao ritmo compassado do seu coração. Sentou-se, então, alisou a camisola amarfanhada e bebeu um bom gole de champanhe. Michael se sentou ao seu lado, nu, com o joelho dobrado, e acendeu um cigarro, deixando a cabeça rolar encostada na alta cabeceira da cama. Ah, Juan, nada deu errado, sabe? Absolutamente nada. Foi o dia perfeito. Meu Deus, como um dia poderia ser tão perfeito? Só que você viu alguma coisa que o apavorou. Mas ela não disse nada. Porque o dia havia sido perfeito, mesmo com aquele estranho momento. Perfeito. Nada que pudesse estragá-lo. Ela tomou mais um golinho do champanhe, apreciando o sabor e seu próprio cansaço, e percebendo que ainda estava excitada demais para fechar os olhos. Uma tontura de repente a atingiu, com um levíssimo toque da náusea que havia sentido pela manhã. Ela abanou a mão para afastar a fumaça do cigarro. O que foi? Nada. Só os nervos, acho. Subir até aquele altar foi parecido com segurar o bisturi ou coisa semelhante pela primeira vez. Entendo o que você quer dizer. Vou apagar o cigarro. Não. Não é isso. O cigarro não me incomoda. Eu mesma fumo de vez em quando. Mas era fumaça. Não era a mesma coisa que havia acontecido mais cedo. Ela se levantou, com a leve camisola de seda dando a impressão de não ser nada ao cair ao redor do seu corpo, e foi descalça até o banheiro. Não havia Alka-Seltzer, a única solução para um momento desses. Mas ela se lembrava de ter trazido alguns para cá. Estavam no armário da cozinha, junto com a aspirina, os band-aids e todos os outros artigos domésticos. Ela voltou, calçou os chinelos e vestiu o peignoir. Onde é que você vai? Lá embaixo, pegar um Alka-Seltzer. Não sei o que está acontecendo comigo. Volto já. Espera aí, Juan. Eu vou. Fique onde está. Você não está vestido. Volto daqui a 2 segundos. Talvez pegue o elevador. Sei lá. A casa não estava realmente escura. Uma luz fraca entrava do jardim pelas numerosas janelas, iluminando o chão encerado do corredor,
a sala de jantar e até a despensa. Foi fácil avançar sem ter de acender nenhuma lâmpada. Ela encontrou um Alka-Seltzer no armário, assim como um dos novos copos de cristal que havia comprado numa saída com Lily e Bea. Encheu o copo na pequena pia do centro da cozinha, e ficou ali parada bebendo o Alka-Seltzer, de olhos fechados. Melhor. Era provável que fosse puramente psicológico, mas se sentia melhor. Ótimo. Fico feliz por você estar se sentindo melhor. Obrigada, disse ela, pensando que linda voz, tão suave e com um leve sotaque escocês. Não era uma voz bonita e melodiosa. Ela abriu os olhos e, com um violento sobressalto, recuou de qualquer jeito contra a porta da geladeira. Ele estava parado do outro lado do balcão, a cerca de 1 metro de distância. Seu sussurro havia sido sincero, sentido. Mas a expressão no seu rosto era um pouco mais fria, e perfeitamente humana. Ligeiramente magoada, talvez, mas não de súplica, como a daquela noite em Tiburon. Não, nem um pouco parecida. Isso tinha de ser um homem de verdade. Era algum tipo de brincadeira. Era um homem real. Um homem parado aqui na cozinha, a encará-la. Um homem alto, de cabelos castanhos, com grandes olhos escuros e uma boca sensual e muito bem feita. A luz que entrava pelas portas envidraçadas revelava com clareza a camisa e o colete de couro cru que ele usava. Roupas velhíssimas, roupas feitas com pontos à mão e costuras irregulares, com mangas amplas. E então, onde está sua determinação de me destruir, minha bela? Sussurrou ele, com a mesma voz grave, vibrante e desconsolada. Onde está seu poder de me devolver aos infernos? Ela tremia descontrolada. O copo escorregou dos seus dedos molhados e bateu no chão com um ruído surdo, virando de lado. Ela deu um suspiro profundo e descompassado, sem tirar os olhos dele. Seu lado racional observava que ele era alto, talvez com mais de 1,80 m, que seus braços eram muito musculosos e suas mãos, fortíssimas. Que seu rosto era perfeito nas proporções, e que seu cabelo era ligeiramente despenteado, como se por um vento. Nada daquele delicado ser andrógeno que ela havia visto no deck. Não. Para melhor amá-la, Rohan, sussurrou ele. Qual é a aparência que você preferiria para mim? Ele não é perfeito, Rohan. É humano, mas não é perfeito. Isso não. Por um instante, seu medo foi tão grande que ela sentiu um forte aperto por dentro como se fosse morrer. Reagindo contra isso, desafiadora e irada, ela avançou, com as pernas trêmulas, estendeu a mão por cima do balcão e tocou seu rosto, áspero, como o de Michael. E os lábios, macios. Meu Deus! Mais uma vez, ela recuou de qualquer jeito, paralisada e incapaz de falar. Tremores percorriam seus membros. Você tem medo de mim, Rohan? Disse ele, com os lábios mal se mexendo, quando ela concentrou neles sua atenção. Por quê? Você me ordenou que deixasse em paz seu amigo Aaron, e eu obedeci, não foi? O que você quer? Isso gastaria muito tempo para explicar, respondeu ele, com o sotaque escocês se acentuando. E ele está à sua espera, o seu amado, o seu marido, nesta sua noite de núpcias. Ele está ansioso porque você não volta. A expressão se abrandou, de repente dilacerada pela dor. Como uma ilusão podia ser tão cheia de vida? Vá, Rohan, volte para ele, disse ele, com tristeza. E se você lhe contar que eu estou aqui, você o fará mais infeliz do que você mesmo imagina. E eu voltarei a me esconder de você. O medo e a suspeita irão corroê-lo por dentro. E eu só virei quando eu quiser. Está bem, não vou contar nada para ele, disse ela, entre dentes. Mas não vá você lhe fazer nenhum mal. Não lhe cause o menor medo ou preocupação. E os outros truques, pare com eles também. Não o persiga com brincadeiras. Ou eu lhe juro que nunca falarei com você. E que o repelirei. O lindo rosto ficou trágico, e os olhos castanhos se abrandaram, com uma tristeza infinita. E Aaron, você nunca deve fazer mal nenhum a Aaron. Nunca deve fazer mal a ninguém. Está me ouvindo? Como você queira, Rohan, disse ele, com as palavras fluindo como música, cheias de mágoa e de uma força serena. O que me resta no mundo inteiro a não ser agradar a Rohan. Venha me procurar quando ele estiver dormindo. Hoje, amanhã, quando quiser. O tempo não existe para mim. Eu existo quando você diz meu nome. Mas não me traia, Rohan. Venha sozinha em segredo, ou eu não responderei. Amo você, minha bela Rohan. Mas tenho vontade própria. Tenho, sim. A figura de repente tremeluziu como se uma luz indefinível houvesse caído sobre ela. Ela se iluminou, e milhares de detalhes ínfimos ficaram subitamente visíveis. Tornou-se, então, transparente, e uma lufada de ar quente atingiu Rohan, assustando-a em seguida, deixando só na escuridão, sem nada por perto. Ela levou a mão à boca. A náusea lhe voltou. Ficou ali parada, esperando que passasse, trêmula e a ponto de começar a gritar, quando ouviu os passos mácios, mas inconfundíveis, de Michael que vinha pela despensa e entrava na cozinha. Ela se forçou a abrir os olhos. Ele havia se enfiado nos jeans,
sem camisa e descalço. O que houve, querida? Perguntou. Ele viu o brilho do copo no escuro, junto aos pés da geladeira. Abaixou-se, passando por ela, pegou o copo e o colocou na pia. Rowan, qual é o problema? Nada, Michael, disse ela, emocionada, procurando controlar o tremor, com as lágrimas lhe subindo aos olhos. Estou enjoada, só um pouco enjoada. Estive assim hoje de manhã, à tarde e ontem também. Não sei o que é. Há pouco, foi o cigarro. Vou melhorar, Michael, sério. Vou mesmo. Você não sabe o que é? Perguntou ele. Não, eu só acho que os cigarros nunca me causaram isso antes. Doutora Mayfair, tem certeza de que não sabe do que é que você está falando? Eu só estou precisando dormir, ir lá para cima. Você está grávida, meu amor. Vá se olhar num espelho. E com muita delicadeza ele tocou nos seus seios, e ela própria sentiu como estavam cheios, ligeiramente sensíveis, e soube com certeza absoluta por todos os outros pequenos sinais imperceptíveis, que ele estava com a razão. Com toda a razão. Ela se desmanchou em lágrimas. Deixou que ele apanhasse no colo e carregasse devagar pela casa fora. Seu corpo doía da tensão daqueles instantes terríveis na cozinha, e seus soluços passavam secos e dolorosos pela garganta. Ela não acreditava ser possível que ele a carregasse subindo aquela longa escada, mas foi o que ele fez. E ela deixou que fizesse, chorando encostada no seu peito, com os dedos firmes em volta do seu pescoço. Ele a deitou na cama e lhe deu um beijo. Sonolenta, ela ficou olhando enquanto ele apagava as velas e voltava até ela. Eu a amo tanto, Rowan, disse ele, chorando também. Eu a amo tanto. Nunca fui tão feliz. A felicidade vem em ondas. A cada vez acho que atingi o ponto mais alto, e lá vem mais outra. E logo nesta noite saber. Meu Deus, que presente de casamento. Rowan, gostaria de saber o que eu fiz na vida para merecer tanta felicidade. Eu amo também, meu querido. É tão feliz. Quando ele entrou debaixo das cobertas, ela se virou para um outro lado, grudando-se a ele de costas e sentindo os joelhos recolhidos sob os seus. Ela chorou no travesseiro, pegando sua mão e cobrindo com ela os seios. Como tudo está perfeito, sussurrou ele. Sem nada para estragar. Absolutamente nada.